Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Passando para avisar que estarei lançando mais uma palavra nas redes sociais. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos dando vitória. Desde já, peço aos irmãos que, após ver o vídeo, que vocês possam dar o seu joinha, se inscrever no canal. Amém? Deus abençoe. Irmãos, o texto em que iremos ler se encontra no Antigo Testamento, no livro de Esdras, capítulo de número 6. Iremos ler do versículo 1 a partir do versículo 7, que diz assim: Então o rei Dario editou um decreto e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados à sua altura de 60 côvados e à sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém, e trouxe para a Babilônia, e voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatinai, governador da além do rio, Seter-Bozenai, e os vossos companheiros, os afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciões dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Irmãos, o histórico do livro de Esdras registra o cumprimento da promessa divina de restaurar Israel à sua terra depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. O respaldo você vai achar no livro de Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11, que daqui a pouquinho iremos ler. Isso se deu com a ajuda de 3 monarcas persas: Ciro, Dario e Artaxerxes, e também de líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou a Babilônia em outubro de 539 a.C., e seguindo sua política de estimular o povo subjugado a retornarem às suas terras de origem, promulgou em 538 a.C. um decreto autorizando os judeus a fazerem o mesmo. Nesta passagem que lemos, fala justamente sobre essa decisão que Dário, na época, tomou. E o interessante é que Deus ele usa essas pessoas, e principalmente uma das pessoas do povo judeu, para ajudarem na reconstrução do templo. O povo de Israel passou por um período de primeiro cativeiro, cerca de 430 anos exilados no Egito. Após esse período, Deus levanta Moisés para libertá-lo, o povo, e passar por mais um período de tempo no deserto, sendo aperfeiçoados por Deus, para que assim Deus os concedesse a terra prometida que foi jurada, que foi prometida aos seus pais na época. O mais interessante é que após esse período de cativeiro, e após o povo ter recebido de Deus a terra que foi dada por herança, como todo ser humano falho, cheio de erros, cheio de defeitos, peca, nós pecamos todos os dias, o povo de Israel também errou mais uma vez. E por consequência disso, Deus permite com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia na época, sitiasse Jerusalém, destruísse o templo,
retirasse todos os utensílios que estavam lá, que eram usados para adoração a Deus naquele lugar. E como já se não bastasse, ainda levou pessoas cativas de lá, em especial jovens, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros. Então o povo ele passou na Babilônia por um período de 70 anos. E no livro de Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 11, ele confirma o que eu estou falando. Está escrito: e esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Enquanto esses 70 anos passou, Deus estava mobilizando um homem por nome de Neemias, que trabalhava como copeiro-mor para o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia na época. E o que é mais interessante é que ele sentiu um desejo ardente no seu coração de regressar a Jerusalém para que viesse reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele conversa com o rei, com o seu rei na época, mas antes disso ele dobra os seus joelhos para poder pedir confirmação a Deus, para saber se o desejo que pairava no seu coração seria proveniente dele ou do próprio Deus, e assim ele fez. Ele conversou com o rei, e o rei deu carta branca para que ele pudesse ir a Jerusalém para reconstruir os muros. Após os muros construídos, a autoestima de Jerusalém foi recolocada naquele lugar. Quando Nabucodonosor ele foi para sitiar, ele destruiu tudo. A autoestima de Jerusalém foi por água abaixo. Deus usa Neemias para reconstruir os muros, para trazer de volta a autoestima daquele lugar. E usa também Esdras, usa Ageu. Após o período de 70 anos de exílio, quando o povo foi liberto, se você observar no livro de Ageu, você vai observar que cada um foi tomar conta das suas posses. Quem tinha suas casas foi tomar conta de suas casas. Quem tinha o seu comércio foi tomar conta do seu comércio. E assim sucessivamente. Mas o que é mais interessante é que quando Deus ele levanta Ageu na época, ele observa que o povo só estava com a sua cabeça para os seus bens, para aquilo que fazia, para aquilo que dava o seu sustento na época. Todo mundo foi para suas casas, reconstruiu suas casas, reconstruiu o seu comércio, e a casa de Deus estava lá em ruínas. Era isso que Deus chamava a atenção de Ageu, para que Ageu viesse falar ao povo. Ageu convida o povo novamente a reconstruir a casa de Deus, para que a presença de Deus voltasse novamente para o povo. E o que é mais interessante, que nos deixa de lição nesse texto, é que nada que nós fazemos sem a presença de Deus dá certo. Não funciona. Existem situações que Deus permite que nós mesmos resolvamos. Mas existem situações em projetos que nós queremos fazer que precisamos da aprovação de Deus e da sua presença conosco para que venha dar certo. Então, o povo estava sendo chamado a atenção naquela época por isso, porque foram logo para suas casas, reconstruir suas casas, restabelecer os seus comércios, enquanto a casa de Deus estava parada. E ninguém se lembrava da casa de Deus. Então, por sua vez, Deus usa Ageu como voz profética naquele lugar e diz: olha, minha prata, meu é o ouro. E o que é mais interessante é que Deus ele usa Ageu e diz assim: eis que a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. O interessante é que antes de Nabucodonosor sitiar Jerusalém, a primeira casa que foi construída por Salomão era uma casa grande. Mas após a destruição, após os 70 anos de exílio, quando o povo foi ouvido por Ageu,
e foi instruído por Ageu, eles começaram a construir, e quando construiu e terminou a construção, era menor que a da primeira. Então você vai ver que Deus, ele trabalha em uma linha totalmente diferente da que o homem trabalha. A Bíblia diz que ele pega o pequeno para confundir o que é grande. Ageu diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A segunda casa em estatura era menor, mas a glória é bem maior. Deus pega um pequeno por nome de Davi, põe uma funda e uma pedra em suas mãos e destrona um gigante por nome Golias. Deus pega esse pequeno que ninguém dava nada, um franzino que aparentemente não tinha técnicas de guerra para batalhar com um guerreiro hábil como Golias, e Deus transforma Davi em uma arma poderosa de guerra para matar o gigante e devolver o descanso para Israel na época. Então Deus pega tudo isso e transforma em coisas que nós nem pensávamos que Ele poderia transformar. Tudo se resolve com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Foi interessante isso. A glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. Você que às vezes pensa que pode, que faz, quando na verdade não faz nada sem que a presença de Deus não esteja com você. Convide a presença de Deus para estar com você em seus projetos de vida, em tudo que você vai fazer. Convide Deus para todas as coisas que você precisa fazer. E pode ter certeza que todos os seus projetos, Deus estando na frente, te ajudando, você irá vencer em nome de Jesus. Noite de paz, que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus.